Porque, olha só, essa notícia, eu sinceramente, meus amigos e minhas amigas, eu tive que me beliscar para realmente ver se ela realmente correspondia com a realidade. Até me perguntou antes, né, Marinho? Eu até perguntei para o nosso David de Tarso, que inclusive está se juntando aqui agora à nossa bancada, pelo seguinte: mais um caso de motorista com um Porsche fez mais uma morte. Inacreditável. Dessa vez o episódio aconteceu no Rio de Janeiro e é por isso que a gente vai tentar entender mais esse caso, que pelo visto está criando uma tradição macabra no nosso país, com o nosso querido Rodrigo Viga, que vai trazer todas as informações para a gente nesse exato momento. Bom dia, Viga. Tudo bem, Manequinho? Como é que você tá? Tô na liderança, beleza, meu querido. Manequinho. Liderança. Eu tô na liderança. Você quer saber? Pronto, acabou. Eu estou na liderança. Por enquanto. Tá certo. Ainda bem que ele sabe que é por enquanto. Agora vamos falar de coisa séria. Meu caro Marinho, bom dia para você, para a turma toda aí da bancada do Sofá, nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. A Polícia do Rio de Janeiro está investigando, viu, Marinho? Mais um caso envolvendo mais um Porsche com vítima fatal, dessa vez aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que ali na descida, você que é aqui do Rio de Janeiro, sabe que a descida da Serra tem autopistas, né, de altíssima velocidade. E ao que parece, segundo as fontes da Jovem Pan, esse caso, esse acidente de trânsito, também envolve um carro em alta velocidade que acabou abalroando, atropelando e matando um lavrador que estava na motinha dele, na moto dele, um motociclista de 47 anos de idade, Adilson de Lima. É um Porsche, aí nós temos as imagens, avaliado em mais de R$500 mil, que pertenceria a um conhecido influenciador digital, Renan Rocha, conhecido aí popularmente como Carioca Maluco ou Renan do Grau. Fato é que, após esse acidente que vitimou esse lavrador de 47 anos de idade, se apresentou à delegacia da região serrana do Rio de Janeiro, de Teresópolis, uma pessoa que se disse a condutora e responsável pelo acidente. Porém, as testemunhas dizem o contrário, que quem estava na condução do veículo seria uma terceira pessoa. Como o carro pertence a esse influenciador digital, o Renan do Grau, Renan Rocha Silva, as investigações alcançam esse influencer. E agora a polícia está ouvindo testemunhas e recolhendo imagens para tentar saber quem foi realmente o responsável por esse gravíssimo acidente de trânsito que aconteceu na altura ali de Três Córregos, BR-116, na descida da Serra de Teresópolis. Lembrando, meu caro Marinho, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, que a defesa do influenciador nega que ele fosse o condutor, diz que não tem nada a ver com esse acidente fatal e pede até para que a polícia se aprofunde nas investigações para apontar o real responsável por esse acidente fatal. E lembrando também, meu caro Marinho, que a gente fala muito de violência, de criminalidade, mas os acidentes de trânsito no Brasil matam mais do que essa violência da qual a gente fala cotidiana e diariamente, infelizmente, aqui no microfone da Jovem Pan, Marinho. O problema é tentar, enfim, tapar o sol com a peneira, só com soluções paliativas e não resolver essa situação. Realmente, Brasil afora, Viga, são rodovias da morte cada vez mais. E, claro, a gente estende os nossos mais sinceros sentimentos aí para a família de quem perdeu, infelizmente, um ente querido. Obrigado, querido. A gente segue em frente. Meus amigos, não poderia deixar de repercutir aqui rapidamente. Palumbo, é inacreditável, parece que é uma sina quase, é uma tradição macabra, como eu coloquei, e calha de ser, coincidentemente, sempre um motorista no Porsche, sempre alguém com um perfil parecido de um sujeito aí com um histórico destrambelhado e com esse senso de impunidade. O que você acha? Não, eu recebi uma mensagem, desculpa, só interromper, do Diego Tavares, falando que agora eu vou defender o estatuto do desporchamento. Não dá, Na verdade, você tem que vender o seu, né, o PP? Absurdo. Não, mas o PP, que é um exímio conhecedor de carros importados, é um Porsche Boxster, é o de entrada dos super luxuosos de corrida, de velocidade da Porsche. Não é um dos mais caros nem um dos mais velozes. Mas o que acontece aqui no Brasil? Não sei se a nossa audiência sabe. Se você pegar um carro desse aí e dar 250 km por hora, não estiver bêbado, embriagado, drogado, você vai responder por homicídio culposo. Por isso que eu fiz um projeto de lei, Marinho, dizendo o seguinte: se a via é 50 km por hora e um indivíduo está a 150, 170, ele assume o risco de produzir o evento morte e tem que parar na cadeia. Não tem conversa. Porque provavelmente, se não está bêbado, embriagado, vai responder por homicídio culposo, não vai
pegar cadeia nenhuma, não vai pegar pena muito leve, e aí a vítima, os que morreram, nunca mais os familiares vão poder ver. O que você achou dessa situação trágica? David de Tarso. Pois é, o que chama a atenção nesse caso é que o Renan do Grau, né, segundo a defesa, não é ele que conduzia o veículo, ele teria emprestado o veículo para outra pessoa que se apresentou na delegacia dizendo que ele que causou o acidente, provocou o acidente. Mas imagens mostram que ele estava calibrando o pneu num posto de combustíveis e logo na sequência acontece o acidente. Ele já respondia também por uma medida protetiva por meio da justiça para que ele ficasse em casa até as 10 horas da noite. Estaria descumprindo essa determinação. Ele que posta vídeos, tudo nas suas redes sociais. Até a justiça mandou que ele cancelasse esses vídeos, as redes sociais dele, porque ele empinava motos, fazia manobras arriscadas, tudo em via pública. E aí a gente continua observando esse acidente. Agora tem um outro caso também envolvendo o Porsche aqui de São Paulo, um desdobramento, que é o Fernando Sastre de Andrade Filho, que provocou um acidente na Zona Leste, vitimando o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, porque a defesa entrou com o pedido para que ele respondesse em liberdade sobre o caso. Disse que não bebeu e não sabe explicar por que a mãe esteve lá no local do acidente, depois eles não foram para o hospital, sendo que ele disse, né, na sequência que iria para o hospital. Então, todo esse caso a gente segue acompanhando também e diferentes episódios. Só nos últimos 7 meses foram 5 acidentes envolvendo Porsche com pessoas que morreram, ou seja, 5 mortes provocadas. Claro que o problema não é a marca, né? A Porsche até emitiu uma nota dizendo que recomenda que as pessoas façam um bom uso do carro, são carros velozes, mas que não tem como responder pelos atos dos motoristas. Claro que não, e isso é importante a gente ressaltar hoje em dia, nesses tempos que a gente vive, que as pessoas levam tudo literalmente. Mas, pelo amor de Deus, acho que está na hora da Porsche, pelo menos, levar algum pai de santo para fazer algum exorcismo ali na sede deles para tentar aliviar essa situação. Mas, enfim, seguimos adiante aqui, claro, repercutindo sempre todos esses casos lamentáveis que vão se avolumando nessas rodovias da morte que tem se tornado o trânsito brasileiro, infelizmente.